Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Um jovem custa muito pouco, mas um pouco de muito amor. Juventude, seu nome é beleza, é alegria, é valor. No ano em que a Jornada Mundial da Juventude acontece aqui no Brasil, a campanha da fraternidade não poderia ter outro tema. Se o jovem for presente, ele será também o nosso futuro. No programa de hoje, vamos conversar sobre fraternidade e juventude, os desafios de ser jovem no mundo de hoje, seu papel na comunidade igreja e muito mais. Então, não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom João Justino de Medeiros, o coordenador do grupo Obra Jovem da paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, Daniel Pinheiro Soares, e a coordenadora do grupo Doutores Palhaços de Belo Horizonte, Priscila Costa Moraes. E claro, você como sempre é nosso convidado. Participe conosco. Hoje estamos falando sobre a campanha da fraternidade, Juventude e Fraternidade. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Dom João, uma alegria tê-lo aqui conosco hoje, com quem iniciamos esta nossa conversa. Esse ano, a campanha da Fraternidade escolhe o tema Fraternidade e Juventude. Qual que é a grande meta dessa campanha? Essa campanha está relacionada tematicamente ao grande evento que a Igreja do Brasil hospedará este ano, a Jornada Mundial da Juventude, prevista para iniciar no dia 23 de julho deste ano, na cidade do Rio de Janeiro. A campanha da Fraternidade, portanto, está vinculada a este grande evento, que vai reunir milhões de jovens, a expectativa de todo o mundo, e tem como objetivo, sem dúvida, trabalhar a importância da evangelização da juventude. A igreja aproximando-se do jovem e exatamente para oferecer a esse jovem a oportunidade do encontro com Jesus Cristo. E aqueles que já estão na igreja a se tornarem ativos, protagonistas nesse processo da evangelização, indo em direção a outros jovens, evangelizando também. Eu coloco essa primeira questão e, de fato, a reflexão do senhor é muito bonita. Mas eu me lembrava de 79, quando o episcopado latino-americano fez opção preferencial pelos pobres e pelos jovens, porque quase 50% da população naquela época era composta de jovens, o que não é hoje mais, né? Então, há outras pessoas que fazem outras reflexões, mas o que o senhor coloca enquanto protagonismo do jovem, eu acho que é muito interessante. E nesse sentido, Daniel, diga uma coisa, como que você vê a importância do jovem na igreja hoje? Boa noite, convidados, boa noite, Padre Márcio, boa noite, pessoal que nos assiste. Eu inicio a fala colocando que eu vejo que a importância do jovem é de grande valor para a igreja, né? Eu vejo que a igreja ela deposita no jovem aquela força necessária para a evangelização, né? É típico dessa faixa etária da vida da juventude o vigor físico e o vigor espiritual. Então a igreja acaba usando isso do jovem para a evangelização. Então o jovem ele é muito importante para a igreja. Eu penso que seja nesse caminho que a igreja enxerga o jovem. Eu costumo dizer que cada idade tem sua beleza, cada idade tem seu vigor. Sim. Naturalmente, aquilo que o jovem traz de bonito, a vida vai lhe ensinar, vamos dizer, a serenar tudo isso, né? A emprestar, a doar, a exercer solidariedade com isso. Correto. Né? Bom, e aqui está a Priscila, que tem uma experiência de engajamento na alegria, né? Com o projeto Doutores Palhaços. De onde veio essa ideia, Priscila? Bom, o grupo ele começou há 12 anos atrás, em Divinópolis, com a atriz Cida Viana. A Cida, ela
ela assistiu um filme do Pat Adams, O Amor é Contagioso, e ela pensou, por que não, aqui em Divinópolis, a gente também não formar um grupo para levar alegria aos hospitais, asilos, abrigos, aqueles que precisam, né? Eu faço parte do grupo há 2 anos, lá em Divinópolis, e o ano passado a gente conseguiu trazer o grupo aqui para Belo Horizonte. Nós formamos uma turma, né, foi feito o curso, e desde então a gente tem atuado aqui em Belo Horizonte também. Uhum. E como você fala quando você fala em grupo, hoje seu grupo aqui em Belo Horizonte conta com a participação de quantos jovens? Hoje, em Belo Horizonte, nós temos 20 jovens. A grande maioria do grupo é jovem. Tanto é que nós temos uma jovenzinha de 16 anos. Nós até abrimos exceção para ela, porque assim, para entrar no grupo tem que ser a partir de 18 anos, porque a mãe dela, ela conseguiu trazer a mãe também para o grupo. Então, hoje, a maioria dos nossos participantes é jovem. E vocês têm alguns meios para divulgação do trabalho? Como que é? Sim, o trabalho, quando ele é feito no hospital, ele tem que ter um cuidado muito grande, porque com questão de foto e de divulgação. Então, o trabalho, quando é em abrigo e creche, eu consigo divulgar, às vezes, na internet, ou às vezes com amigos. Lá em Divinópolis, nós já conseguimos levar a televisão, né? Às vezes, nós somos convidados a mostrar esse trabalho, para ver se a gente, né, mais pessoas consigam vir fazer esse trabalho junto com a gente. E hoje aqui é uma boa oportunidade. Sem tá dúvida. Bom, vamos ouvir o Dom João. Com certeza. Dom João, veja bem, a expectativa de vida da nossa população tem aumentado, né? Com isso, a população vem envelhecendo e os casais hoje, numa grande metrópole, têm menos filhos. Ora, é objetivo também da campanha da fraternidade desse ano dar uma atenção especial aos jovens, atraí-los para a igreja? Sem dúvida. Nós temos muitos jovens participando da igreja. Se nós estamos com o olhar bem atento, a presença dos jovens é significativa. Mas é preciso, em nossas comunidades, evidenciar essa presença dos jovens, acolhê-los mais especificamente, no sentido de oferecer espaço de participação dentro da comunidade. Às vezes, o jovem tem uma presença um pouco invisível. Quando eu era pároco, em algumas celebrações, eu insistia em convidar os jovens para comungar comigo no altar. E, às vezes, numa paróquia específica, com mais ou menos em torno aí de umas 400 pessoas na celebração, vinham até o altar quase 100 jovens. Então, eu fazia de propósito para mostrar à comunidade que os jovens estavam ali. Mas ficam, às vezes, mais atrás na celebração, ficam um pouco invisíveis. Ora, eu acredito que uma preocupação muito importante é identificar quais são os jovens que são membros da nossa comunidade, que precisam da nossa atenção, da nossa acolhida, do nosso incentivo. E é com estes que nós vamos atingir aqueles que podem estar e não estão, até gostariam de estar presentes e não estão. Eu compreendo que o jovem pode ser protagonista da evangelização de outros jovens deste modo. Uhum. Olha, o senhor usou uma palavra aí que me agrada muito, que é acolhida, né? Nesse sentido, a Rosária Azevedo, ela postou hoje no Facebook: os jovens necessitam de acolhimento, apoio e incentivo da família e da sociedade. Só assim teremos jovens ativos e participativos na igreja. Rosária, fraterno abraço, muito obrigado. A Rosa Baeta também diz a mesma coisa. O jovem vai sempre precisar de acolhimento, em todos os sentidos, em todos os lugares, principalmente na família. Um grande abraço para Padre Márcio, bom para você também, Rosa, obrigado pela participação. Agradecemos também a participação da Juliana Lery, que manda um abraço para toda a nossa equipe aqui do Horizonte Debate. Bom, Daniel, ainda dá tempo nesse bloco. Nós falamos aqui de acolhimento, protagonismo do jovem, o jovem levando alegria. Como que tem sido a sua experiência na paróquia de atrair os jovens para a comunidade? Então, padre, eu vejo que o jovem, para ele ser protagonista na igreja, ele precisa ser motivado, né? Tem que haver um incentivo para o jovem. Então, um dos caminhos, né, uma proposta que a gente sempre faz é que o jovem realmente conheça o que é a igreja, né? Para que ele possa amar a igreja. Afinal de contas, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, o jovem conhecendo a igreja, se aproximando dela e se envolvendo, ele vai se sentindo motivado
a protagonizar mesmo, a fazer parte daquele movimento, dessa grande família, igreja, né, no nosso caso, igreja católica. Então, ele se sente motivado a fazer parte de frentes, a assumir projetos assistencial. Então, esse é um dos caminhos que eu acho que eu vejo, é mostrar a verdade, o conhecimento, né? Mostrar quem é Jesus, o amor que ele nos deixou, os ensinamentos, através da igreja. Agora, tem que ter uma dose boa, bonita, de paciência, né? Porque às vezes o jovem é assim meio atirado, às vezes tem muito entusiasmo hoje, amanhã desanima um pouco, ou isso não acontece? Acontece. A gente tem que ter sempre essa didática, né, de como trabalhar com o jovem e com a sua faixa etária. Claro, eles aprendem com a gente, que já temos certa idade, e nós aprendemos com eles. Correto. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas antes queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte, cujo objetivo maior é a construção da Catedral Cristo Rei, a casa do povo de Deus. Fazer parte é gesto de comunhão, já que ser igreja é ser comunhão, mas é também um dever de fidelidade de cada fiel católico. Faça parte você ainda hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, participe conosco. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre fraternidade e juventude. Você é um jovem engajado com os problemas da sociedade? Você acha que o jovem tem espaço na igreja? Então participe conosco. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor ainda, ligue para o telefone 3209-0115. Dom João, retomando nossa conversa, eu queria que o senhor refletisse um pouco sobre o lema, né? A citação do profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me. Sim, este é o lema da campanha da fraternidade. Este texto, como você bem lembrou, é do texto do livro do profeta Isaías. Aliás, nós ouvimos esse texto na liturgia de domingo agora, como primeira leitura. Diante da visão que Isaías tem, a purificação a qual ele é submetido, com a brasa que toca os seus lábios e a voz do Senhor que pergunta, né, a quem enviarei? E a resposta do profeta, eis-me aqui, envia-me. Esse texto, sem dúvida, está ligado ao tema da Jornada Mundial da Juventude. A jornada e fazei todas as nações discípulos, e de fazei discípulos, do texto de Mateus. A campanha da fraternidade quer despertar a juventude para esta resposta. Quem se encontra com Jesus Cristo, quem vive esse encontro e essa experiência de fé, pode se tornar um discípulo missionário, que coloca-se na disponibilidade, eis-me aqui, envia-me. Sabemos que o profeta Isaías provavelmente fosse jovem quando deu esta resposta. E então este é um convite para que toda a nossa juventude possa responder junto com o profeta Isaías. Agora, o que o senhor sugeriria para as nossas comunidades para que possamos atrair os jovens e despertar neles esse desejo, eis-me aqui, envia-me? O que se poderia fazer concretamente nas nossas comunidades? Sim. Primeiro, fazendo uma cola aqui com o Daniel, é muito importante que o jovem conheça a comunidade, quebrando preconceitos ou ideias preconcebidas que tem. Voltamos ao assunto, o argumento da acolhida, apontados pela Rosa e pela Rosária, que enviaram mensagens pelo Facebook. Ora, essa acolhida significa criar espaço, escutar o jovem. Quando o jovem sente que o espaço eclesial, o espaço da comunidade, é um espaço no qual ele pode se oferecer, se sentir bem, falar, opinar, contribuir, ele está nascendo dentro dele, eu diria assim, os elementos fundamentais para ele poder dizer, eis-me aqui, envia-me. É preciso primeiro fazer a experiência da comunidade ao redor do centro da fé, que é a pessoa de Jesus Cristo.
É a partir dessa experiência que eles vão sentir-se com condições de serem enviados. É isso que eu tenho encontrado, inclusive, em algumas paróquias aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, onde vejo jovens bem atuantes, é um pouco nessa direção. Agora, o senhor vai fazer uma experiência bonita de leitura orante com os jovens de várias comunidades da região Nossa Senhora da Piedade, né? Sim, foi uma proposta que eu apresentei para a nossa região episcopal, Nossa Senhora da Piedade, durante o período quaresmal, se não for possível só nesse período, ou entrando no período pascal, eu irei a uma paróquia de cada forania me encontrar com os jovens. Vamos começar domingo, dia 17, às 15 horas, na igreja de Santa Luzia, na Cidade Nova. Vamos encontrar com a juventude, vamos fazer a primeira leitura orante e depois a celebração da Eucaristia às 17 horas. Padre João de Deus e Padre Pedro estão nos aguardando para nos acolher para esse momento. Olha, muito bacana. Bom, eu convido a Priscila e não pergunto nada para ela. Me perdoe, Priscila. Tudo bem. Bom, você falava no bloco anterior como surgiu o trabalho de vocês, etc. Agora eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que vocês fazem lá no hospital. Como que vocês transmitem essa alegria, esse aconchego, esse calor humano, essa presença de Deus para quem está lá sofrendo? Assim, a princípio, a diferença que tem é que nós não somos palhaços de circo, né? Nós somos palhaços de hospital. Então, o primeiro passo é eu perguntar se eu posso entrar no quarto do paciente. Depois disso, às vezes o paciente ele não está naquele intuito de brincar e de rir. Às vezes, simplesmente, ele quer que eu escute ele. Às vezes, ele simplesmente quer pegar na minha mão. Às vezes, ele quer uma companhia. Às vezes, o próprio paciente que brinca comigo, que me faz rir. É ele que, existe um bate-bola ali dentro, que ele me deixa ir até onde ele está receptivo, né? Então, ali dentro, às vezes a gente canta, às vezes a gente dança, às vezes a gente simplesmente entra, dá um bom dia, pergunta como está e sai. Porque o meu papel ali não é ser médico e falar para ele o que ele tem, quando ele vai sair, ou qualquer coisa desse tipo. É simplesmente ser um carinho, ser dar uma atenção, é ser alguém que foi ali para ver ele, que ele se sinta importante em saber que eu fui ali para vê-lo. Olha, na teologia há uma coisa que nós dizemos assim, quando nós fazemos o anúncio, esse anúncio não é só para o outro, ele repercute aqui dentro também, é dando que se recebe. Vocês dão mais alegria ou recebem mais alegria? Eu acredito que eu recebo mais alegria, sem dúvida. Para mim não há nada melhor que entrar, às vezes, dentro de um quarto de hospital. A criança não precisa falar nada para mim. Ela abriu um sorriso, eu vi que o meu trabalho ali ele foi bem feito. Porque eu cheguei ali dentro, ele simplesmente esqueceu de tudo que ele está passando ali, né? Então eu saio dali com o meu dever cumprido. Eu levei alegria, eu levei algo bom para ele. Então eu acho que com certeza eu saio mais feliz do que eu entrei. O texto da campanha da fraternidade, quando chega na parte de propostas concretas, usa uma expressão muito bonita que tem a ver com isso, diz que as causas mais exigentes são aquelas que nos enobrecem e trazem mais alegria, convidando os jovens, né, a se comprometerem com essas causas que são exigentes, mas enobrecem e nos deixam experimentar essa alegria genuína. Ok. Daniel, agora me diga uma coisa. Dom Justino fez a reflexão em torno do eis-me aqui, envia-me. Sim. Como que tem sido, na sua experiência, a posição dos jovens lá na paróquia? Se eles dizem mesmo, eis-me aqui, envia-me. Concretamente, quais as frentes de trabalho que os jovens vão abraçando lá? Bom, isso é um processo, né? Naturalmente, isso é um processo que o jovem ele vai se aproximando e à medida que ele vai entendendo a dimensão daquela missão, né? Porque eu gosto de falar assim, quando eu vi essa frase, né, vinculada à campanha da fraternidade, a gente percebe claramente, né, que o profeta ele está dando essa resposta e por trás dessa resposta tem uma palavrinha que eu traduzo como uma prontidão, ele está ali em prontidão. Mas existe todo um processo que precisa ser respeitado em cima disso. Então, os jovens, né, eles chegam, alguns vão... Deixa eu só interromper você pouquinho. Quando você falou processo, ali no texto de Isaías, tem o processo da purificação, né? Exatamente. Da experiência de Deus, para depois ele dizer, eis-me aqui, aquilo já é a resposta, mas se a gente fosse pegar, né, o contexto ali da Escritura, da Sagrada Escritura, nós vamos ver que, em um primeiro momento, o profeta ele vai olhar para Deus, ou seja, ele volta o olhar dele
para o Senhor, eu vi o Senhor, né? Está lá no primeiro versículo. Depois ele vai avançando, quando ele reconhece o Senhor, ele num gesto de atitude, de humildade mesmo, de temor a Deus, ele reconhece a limitação, né? Da boca impura, logo depois vem, isso tudo é um processo de experiência de Deus. Então, quando ele se reconhece, logo em seguida já vem, né, uma figuração de um anjo que toca o lábio dele. Então, existe aí a misericórdia, o perdão, né? E aí sim, quando ele se sente amado, aí Deus vai chamar, vai propor a missão e ele já está em prontidão. Eis-me aqui, envia-me, quer dizer, ele fez toda essa experiência de Deus. Em outros termos, você está repetindo o argumento do Dom João, que é a experiência da comunidade. Verdade. Só que você falou numa linguagem de jovem que eu não saberia falar. Bom, então nesse sentido, Daniel, que frentes, por exemplo, a paróquia ela oferece para os jovens? Olha, isso que eu estou pedindo para você falar não é propaganda, mas é anúncio. Sim, né? Sim. Eu posso usar, né, a referência que eu tenho, mas existe uma referência comum, que são os grupos de jovens, né, que é comum a gente encontrar nas paróquias. Esses grupos de jovens, quando bem organizados, quando pessoas formadas começam a tomar a frente e com o apoio do padre, do pároco, é muito importante esse apoio da igreja, quer dizer, a igreja está junto com o jovem e dando para ele o papel dele. Esses grupos, eles podem assumir várias frentes, né? Na minha igreja, eu posso citar um exemplo que nós temos no nosso grupo de jovem, nós temos os jovens que se dedicam ao trabalho do Crisma, né? Recebendo aqueles jovens que querem dar seu sim a Deus, querem retificar. Nós temos o trabalho do grupo de oração para os jovens, nós chamamos até o Desafio Jovem, né? Que é um grupo que realmente é um sábado, é no horário mais à noite, onde geralmente a sociedade está querendo sair, está querendo... E há esse desafio, não, vamos fazer uma experiência com o Senhor. Existe o grupo de jovens que se dedica às crianças, é um grupinho de oração voltado para as crianças, né? Não vamos esquecer das crianças também na igreja. Existe aquela que nós chamamos de discipulados. Aí depois que o jovem crismou, a gente convida, não, permaneça na igreja com a gente. Vamos entender mais a igreja, a dimensão, a riqueza que tem a igreja. Vamos assumir outras frentes. Então, existe toda essa preparação dos jovens. Uhum. Então, nesse sentido, a gente tem que frisar para os nossos jovens. Olha, há muita possibilidade, muita oportunidade. Dá uma chegadinha até a nossa comunidade. Venha conhecer. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Fraternidade e Juventude, este é o tema do programa de hoje. Participe, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail que você vê aí na telinha ou telefone para a nossa produção, 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom João Justino de Medeiros, o coordenador do grupo Obra Jovem da Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, Daniel Pinheiro Soares, e a coordenadora do grupo Doutores Palhaços de Belo Horizonte, Priscila Costa Moraes. Dom João, vamos entrar agora numa seara um pouquinho mais densa. Normalmente há muitas pessoas que veem a juventude como uma fase bonita, sim, mas a veem também com um certo moralismo, como se o jovem só quisesse sexo livre, drogas. Ora, diante dessa imagem e diante dos desafios reais, como evangelizar os jovens? Sim, bem, é muito fácil nós generalizarmos, né? E imaginar a juventude como esta fase. Eu sempre fico atento de que, a partir da adolescência, muitos desses traços que você traz para a questão da juventude podem estar presentes. Desde o adolescente, adultos e adultos já bem amadurecidos podem estar inclusive vivendo situações limites de, por exemplo, dependência química e outras situações. Sem dúvida, a juventude é uma fase da vida em que a pessoa está mais aberta às experiências, né, a experimentar de muitas coisas, e talvez seja aí facilmente presa de propostas que não são as melhores para a vida, né, e que conduzem à morte. No processo de evangelização, nós não podemos esquecer disso.
E, nesse sentido, um desafio é que tipo de proposta ou tipo de experiência nós fazemos para os nossos jovens, que considera a própria condição do ser jovem. Então, hoje, de fato, há uma diversidade de atividades no quadro da evangelização dos jovens, bem maior do que quando eu era jovem e estava nas comunidades, né? Então, hoje você encontra acampamentos, toda a riqueza das redes sociais, grupos com identidade definida, por exemplo, grupos de oração para jovens e muitas experiências. Pastoral da sobriedade. A pastoral da sobriedade, já tratando do caso específico, né, daqueles que são chamados na prevenção. Diante dessas situações, sem dúvida, a igreja tem muita preocupação e ela trabalha, tem diversas frentes de trabalho com aqueles que já se tornaram dependentes químicos, por exemplo. Lembremos o belíssimo trabalho reconhecido mundialmente da Fazenda Esperança e outras fazendas terapêuticas que seguem uma linha parecida. Depois, todo o trabalho de prevenção através da pastoral da sobriedade, o apoio a algumas instituições que às vezes não são eminentemente católicas, mas até funcionam nas nossas dependências, como a Alanon, Aranon e outros. Temos também o Amor Exigente, enfim. E isso, mas já trabalhando na perspectiva terapêutica, às vezes de prevenção. Nos grupos, sem dúvida, a qualidade da nossa proposta já é um modo bom de prevenir para que o jovem para que o jovem diga não a essas propostas, né? Elas estão aí, não tem jeito de esconder o jovem dessa realidade. Eu queria que o senhor desse uma palavra para o Clemente Neri. Ele diz assim, ele tem uma experiência com o sistema prisional, trabalha com segurança, etc. Ele diz o seguinte: o que fazer com os jovens quando nossas leis, ao invés de ajudá-los a educar, os marginalizam cada vez mais? Aí nós temos um desafio grande, né? O que fazer com os jovens? Sem dúvida, nós temos que encontrar formas de garantir neles a esperança. Eu tive a oportunidade de visitar recentemente um dos presídios, uma das 23 unidades prisionais que existem no território da Arquidiocese de Belo Horizonte. E, para o meu espanto, de mais ou menos uns 80 presos, pelo menos 80% eram jovens, né? Muitos jovens, e é esse o rosto daquele presídio que eu visitei, né? Se não de todos, né, Dr. João? Exatamente. É o que eu tenho ouvido da pastoral carcerária. Eu só visitei um, mas, enfim, esse é um fato doloroso. Bem, garantir a esperança para esses jovens significa ter outra dimensão, que é que tipo de intervenção social nós estamos engajados para ajudar com que essas leis se modifiquem, né? Eu sou assim, um entusiasmado com a causa da vida, do saber, da juventude. Eu acho que há o papel que é da religião, da igreja, que é nosso, mas há outros papéis. O Estado também tem o seu papel, né? Então, nesse sentido, eu acho que a estrutura da vida é uma rede, nós somos comunhão, né? E quando nós oferecemos ao jovem uma série de outras possibilidades, olha, ele deixa de ser aliciado. Claro, não vou dizer todos, né? Haverá sempre alguém que vai cair ali, né? Nesse sentido, Daniel, o que a sua paróquia, por exemplo, oferece aos jovens para ajudá-los a não entrar nesse caminho perigoso, sem retorno? Bom, pois é. Como a gente estava dizendo, existe todo um processo. A vida humana também, ela é um processo. Então, o que a gente tem um trabalho muito bonito, né? Se o ser humano ele é feito de etapas e existe essa etapa chamada juventude, existe uma etapa anterior, que é a infância. Então, hoje nós temos lá um grupo, né, de oração voltado para as crianças, né? Onde as crianças vão vir, geralmente são as crianças de uma realidade de periferia mesmo, crianças, né, que às vezes não têm um exemplo tão bom dentro de casa, não tem uma vida assim, cercada de amor, né? E às vezes eles vão nesse grupinho buscar justamente isso, essa carência,
né, que às vezes a família não dá, que às vezes o meio não dá, né, o que eles vivem. Então nós fazemos essa proposta de mostrar desde a infância o Cristo, o amor, os ensinamentos, para que justamente ele saiba que existem outras opções que não essas que vão levar à morte, mas existe a opção pela vida. Quer dizer, o caminho da vida é possível, o caminho do bem é possível, o caminho daquilo que você semeia, isso te acompanha pela vida fora. Priscila, como que é a preparação de um jovem que quer trabalhar com vocês nos Doutores Palhaços? Para ser um doutor palhaço é preciso fazer um curso, né? Ele tem duração de 3 a 4 meses, onde ali a gente tenta resgatar dele o real motivo dele estar querendo fazer esse trabalho voluntário. É um trabalho muito bonito, que às vezes chama bastante atenção, então, de um primeiro momento, o jovem ele se encanta com o trabalho, mas é um trabalho árduo, né? Então, ele exige bastante da gente para doar, tudo que você doa te exige bastante. Então, nesses 3, 4 meses de curso, a gente tem uma preparação com uma atriz profissional também para você saber guardar os seus sentimentos, para você saber como lidar com a pessoa num hospital ou num abrigo. Quando é abrigo, são crianças, na maioria das vezes, que foram tiradas do convívio familiar. Então, a gente nunca pergunta o porquê que ele está ali, ou no hospital, o que ele tem. Então, tudo isso tem que ser muito bem preparado. Tem que ter um pouco de conhecimento psicológico, um tato pedagógico. Sim, sim. Tá. Agora, como que você vê a importância do voluntariado numa cultura como a nossa, que é extremamente individualista? Individualista. Eu digo sempre que o voluntariado, ele traz o que melhor a pessoa pode dar, que é a generosidade, que é o amor, né? Então, nos dias de hoje, tão egoístas e individualistas, o jovem, ele tem se engajado no doar o amor, no se doar nesse voluntariado e também receber, porque a gente tem esse fato assim, eu dou e recebo a alegria, e isso me motiva mais a fazer, me motiva a querer sempre mais, né? Então, acho que no dia de hoje, o receber a alegria e poder doar também é a grande... Ou seja, nós não temos algo que possa medir isso, né? É incomparável. Incomparável, né? sem Tá, dúvida. Dom João, a Jornada Mundial da Juventude tem um viés transformador? Como explicar, por exemplo, a adesão dos jovens no mundo inteiro? Acredito que sim. Essa pergunta me faz recordar a conversa que tive hoje com um professor da PUC, em que ele dizia exatamente que participou da Jornada Mundial de Madrid e que era impressionante o sentimento de pertença àquela massa que estava vivenciando aquele momento tão forte de fé, de encontro, de fraternidade, de esperança. E eu fiquei pensando que esse viés transformador vem exatamente daí. Talvez o evento em si não tenha esse objetivo imediato, né? Mas ele produz no jovem que participa e no número enorme de pessoas que vão estar envolvidas nesse acontecimento, a experiência de que é possível. Que você oferecendo um pouco de você, você contribui para a transformação, contribui para o bem, contribui para a evangelização do jovem, contribui para que o mundo tenha um rosto diferente. Eu acredito que o viés transformador vem mais como a experiência de participar. Por isso, o nosso grande convite é, jovem, participe da Semana Missionária em nossa arquidiocese. Você, família, acolha um jovem peregrino em sua casa. Jovem, seja um voluntário da Semana Missionária. Que bonito. Nós temos muita coisa a falar, mas daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo, logo. Aproveite para participar, ainda dá tempo. Até daqui a pouco. Voltamos com o Horizonte Debate de hoje.
Hoje conversando sobre fraternidade e juventude. Bom, estamos indo para o último bloco, Daniel, e tem um assunto aqui que está me incomodando um pouquinho. Seguinte, Vamos lá. há pessoas que dizem que nessa sociedade individualista em que vivemos, o jovem é induzido muito mais a buscar sua carreira, sua profissão, ganhar dinheiro e buscar os prazeres da vida. E que eles não estão aí para as questões políticas. Você compartilha dessa visão? Pois é, foi como o Dom João falou, né? Generalizar é muito fácil. De fato, existe uma parcela, né, dos jovens que realmente eles vivem essa realidade, mas mesmo esses que vivem, é necessário a gente fazer uma análise do porquê, né, das causas. Às vezes isso é motivado por uma carência que eles estão tentando buscar. No final de contas, todo mundo buscando a felicidade, mas às vezes eles não tiveram a oportunidade de conhecer um caminho, né, que leve ao amor verdadeiro e começam a buscar. Mas não é todos os jovens que vivem assim. Eu gostaria de citar aqui uma frase de João Paulo II. Ele dizia assim sempre, né? O jovem ele foi feito para o desafio, né? Para a radicalidade. Então, existe essa proposta de colocar para o jovem esse desafio mesmo, de sair. E existem jovens que abraçam essa realidade do desafio, né? Do desafio cultural, do desafio da cultura ligada à igreja. Então, não são todos os jovens que vivem essa realidade. Existem aqueles jovens que, de fato, fazem a diferença, né? O jovem, quando ele é bem instruído, quando ele é orientado, ele é capaz de alcançar grandes feitos significativos na sociedade, na política, na igreja, em todos os aspectos da nossa sociedade. Agora, qual que é o sentido da fraternidade, por exemplo, para essa geração da tecnologia? Pois é, isso é uma questão delicada, porque a fraternidade, né, que na verdade nós somos? O homem ele é um animal, né, racional que decidiu viver em sociedade. Né? Essa sociedade, ele decidiu que, e para viver em sociedade, ele decidiu estabelecer leis. E essa lei é uma lei de igualdade, né, é uma relação de irmão. Todo mundo é igual. O que diferencia um homem do outro? Não, somos todos iguais. Só que hoje, essas nossas tecnologias, né, cada dia eles estão lançando novos computadores, um novo celular, um novo aquilo. E isso vai desviando o jovem desse senso de fraternidade. Por quê? Porque vai criando nele uma cultura individualista, onde cada vez mais ele vai pensar somente nele, e vai se esquecer. E às vezes essas novas tecnologias, elas acabam fomentando isso, né? O jovem, ele tem que ficar escondido, ele fica enfurnado, ele não precisa se relacionar fisicamente mais com as pessoas. Na palma da mão ele consegue ter... o mundo ao seu alcance. O mundo todo ao alcance dele, né? Existem cenas em praças terríveis, até em famílias, assim, em grupos, todo mundo junto, mas todo mundo conversando pelo celular, presencialmente. Tá, correto. Agora, tudo isso também a gente tem que dizer que isso é instrumento, né? São instrumentos. Isso é meio, não é um fim. Né? Exatamente. Tá, um outro aspecto também da cultura contemporânea é que na leitura de alguns autores, nós vivemos numa sociedade do espetáculo. Seu principal viés é o fato de ser uma cultura assim light, sem muito compromisso, sem muita esperança, mas viver o momento presente a todo vapor, como se a vida se resumisse num só dia. Ora, Priscila, diante disso, quando vocês, por exemplo, levam a mensagem do trabalho de vocês, abordam um jovem, como tem sido a resposta deles? O jovem ele responde muito rápido a qualquer indagamento que se faça a ele, né? No nosso caso, ele tem respondido bem respondido. Com aquele jovem presente, que ele quer estar ali perto, ele quer estar fazendo trabalho voluntário, ele quer ir atrás, ele tem buscado muito abrir esse leque de opções onde ir. Por exemplo, nós hoje estamos com 6 grupos dos doutores palhaços, a grande maioria foram jovens, como eu, que fui em Divinópolis e trouxe para Belo Horizonte. Outros jovens também conheceram o trabalho e levaram para suas cidades para tentar aumentar mais pessoas fazer esse trabalho voluntário. Então, eu acho que o jovem ele responde muito rápido e responde, às vezes, muito bem. Você acha que eu poderia dizer, reprisando uma fala do Dom João, ou seja, primeiro o jovem tem que fazer a experiência da comunidade, ou seja, o jovem que faz a experiência lá no projeto de vocês, ele abandona ou, pelo contrário, ele adere ao projeto? Eu não vou te dizer que 100% dos jovens continuam no trabalho, porque, como eu disse, é um trabalho difícil.
Não é um trabalho fácil você entrar dentro de um hospital, num leito, onde tem uma pessoa doente ali, e você conseguir estar ali, manter o sorriso, manter a postura. Mas eu digo que 80% do jovem, ele continua nesse trabalho. Tanto é que hoje nós temos 12 anos de história, com maioria com os jovens na frente. Nossa, que bacana. É. Dom João, por favor, quais que são os limites e desafios da igreja no trabalho com a juventude? Limites e desafios. Bem, o desafio é, sem dúvida, assumir a causa do jovem dentro da igreja, não é? A opção preferencial a qual você se referiu, da conferência de Puebla, né? Naquele contexto havia a opção preferencial pelos pobres e a opção preferencial pelos jovens. E a ênfase foi muito forte na opção pelos pobres. E os jovens vêm, aos poucos, né, se tornando, sem dúvida, uma opção da igreja. A Igreja do Brasil tem insistido muito nessa importância. Há um documento do episcopado, chamado Evangelização e Juventude, que é muito importante de ser conhecido. É a segunda campanha da Fraternidade. Em 92 nós tivemos uma campanha sobre a juventude. Enfim, abrir o espaço para o jovem, escutar o jovem. O limite, eu diria, está marcado dois limites fundamentais, eu penso, né? A marca dos preconceitos, das ideias preconcebidas, né? Por exemplo, trabalhar com jovem dá muito trabalho. Então, isso, às vezes, acaba impedindo que nas comunidades se assuma. Aliás, vou interromper um pouquinho, sim, porque a Daniele Guerra, ela diz assim, tudo que envolve ser jovem é complicado. O mundo estereotipou o jovem como desordeiro e irresponsável, alguém que não quer saber de levar a vida a sério. Ser diferente da maioria, que só quer saber de farra, bebedeira e azaração, dá um trabalho. Então vai na direção que o senhor estava falando. É preciso superar esse preconceito, não é? E o segundo limite, ele aparece aqui também como um desafio. Quando você trabalha com jovem, você tem que estar disposto a acolher o jeito de ser jovem, ou a novidade que o jovem traz, né? O jovem tem um jeito, uma linguagem, um jeito de ser que não segue, às vezes, padrões que uma comunidade está muito acostumada, não é? Então, como, às vezes, nós temos dificuldade de lidar com a novidade, com um modo diferente do outro ser, o jovem se torna, sem dúvida, uma ameaça. Mas nada como acolher esta ameaça, né, esse modo diferente, para fazer uma comunidade crescer, né? Porque é daí que vem a renovação. Ok. Daniele Guerra, obrigado pela participação, fraterno abraço. A Maria de Lourdes Vilaça, ela diz assim, comece em sua casa. Esse já foi o tema de uma campanha da Fraternidade. É na família que os jovens têm que buscar apoio. Qual que é a visão do senhor, Dom João? É uma ótima lembrança, uma das primeiras campanhas da Fraternidade, lá nos anos 70. Veja bem, é isso, né? Na família. Se não me engano, 76. Sim. Veja bem, eu fiz uma proposta no meu Facebook, na quarta-feira de cinzas, dizendo que iniciávamos a quaresma, a campanha da Fraternidade, Fraternidade Juventude, e fiz a proposta assim, ao longo dessa quaresma, tire um tempo a cada dia para escutar um jovem. E quem tem jovem em casa, o jovem está ao seu alcance para escutá-lo, né? A acolhida passa pela escuta, pelo entendimento de quais são as questões, como está o coração do jovem, o que ele pensa, né? Para onde ele quer estar projetando a sua vida. Essas coisas são importantes, não é? Nós temos, às vezes, a tendência a olhar para a criança e para o adolescente, para o jovem, como aqueles que precisam aprender conosco. Aliás, eu tive uma experiência recentemente. O pai chegou com o adolescente perto de mim e falou assim, ô padre, põe a bênção nesse menino aqui. Aí eu perguntei pro jovenzinho, e aí, você tem Facebook? Ele falou, tenho. E assim, sem graça, e o pai disse, é por causa disso que está a briga. Aí eu falei pro pai assim, né, dizia para ele com muito carinho, de quem quer que todo mundo esteja bem, dizia assim, olha, isso é instrumento, pode facilitar contatos, pode facilitar muita coisa. Falei para o menino, faça um perfil para o seu pai e mostra para ele. Falei, o senhor vai aprender com o seu filho. Aí virei para o menino e disse assim, olha, e você vai aprender da experiência do seu pai. Ele já viveu muito mais que você, então você tem que aprender a escutá-lo e a pensar com ele. Ele tem razão, porque nesses veículos há muito perigo, sim. Né? Ok. Daniel, você acha que o jovem tem espaço na igreja hoje?
Tem. Acho que o jovem tem espaço na igreja, justamente porque a igreja vê no jovem toda essa energia, né, essa potencialidade da evangelização, de ir além, de ir, né, a cada vez a águas mais profundas. O jovem, já é natural do jovem essa característica, né, de querer o desafio, de querer ir para frente. E a igreja enxerga. Então, tem espaço, né? Existem coisas dentro da igreja que o jovem ele pode desempenhar melhor. Ele pode dar mais, ele pode acrescentar, porque é muito próprio da juventude essa questão de ser questionador, né? Ele gosta de questionar. E isso a igreja precisa se renovar. E o jovem ele vem trazendo essa renovação, né? A todo tempo ele vem trazendo questionamentos e a igreja tem que estar atenta a escutar isso e acolher, né? E assim se renovar. Eu acho que vai por esse caminho. Ok, Priscila, sua mensagem final, por favor. Convide os jovens a fazer parte do projeto. Pois é, convido todo jovem, que não seja no meu projeto, mas que faça um trabalho voluntário, que com certeza a gente recebe bastante também, e que você faça um pouquinho melhor, né? Acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue. Ok, muitíssimo obrigado, Priscila, Daniel, Dom João, uma alegria tê-lo aqui. Volte mais vezes. Né? Antes de encerrar o programa, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Seja um missionário evangelizador. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a realizar o sonho dos belo-horizontinos, a construção da Catedral Cristo Rei, a Casa do Povo de Deus. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto sempre com você. Fraterno abraço.